Tradutor, Otaquinho Ariel, ruptura do vento. Uma poderosa rajada de vento formou-se na palma da mão de Brian antes de estourar, lançando incontáveis ventos fortes sobre o elfo ao lado dele. Sovós! Argue! O elfo gemeu de dor quando seu corpo voou para longe enquanto cuspia sangue. Brian fechou a palma da mão e os ventos fortes desapareceram. Ele percebeu algo agora. Seu poder era muito maior do que ele imaginava e ele simplesmente se esqueceu de como controlá-lo, então ele ficou adormecido. Este ritual de despertar sanguíneo está relacionado ao meu passado, ele pensou enquanto pulava 30 metros no céu e focava sua atenção na barreira ao redor do ritual. Seus olhos estavam brilhando com cores vermelhas e verdes. Desde que percebeu o ritual, ele de alguma forma soube derrubar essa barreira. Ele deve matar o lançador ou quebrar os pontos fracos da barreira. Ele não pode matar o lançador porque ele estava fora da barreira enquanto o lançador estava dentro. A barreira protegerá o lançador de qualquer dano, então sua única escolha foi quebrar os pontos fracos da barreira, mas quebrá-la foi difícil. Os pontos fracos estavam constantemente se movendo ao redor da barreira e ver isso era quase impossível, mas estranhamente seus olhos podiam perceber isso. Dengue! Dengue! As elites da família Bentley tentaram se aproximar de Brian, mas Jane e o resto dos membros da legião os impediram. Só se apresse, Brian. Não podíamos aguentar muito mais tempo. Jane lançou um olhar para Brian, que estava suspenso no ar. Ela já sofreu ferimentos no corpo e não conseguia nem mover a mão esquerda. Lutar contra muitas elites ao mesmo tempo pode até custar sua vida, mas ela estava preparada desta vez. Ela tinha equipamentos que poderiam salvar sua vida em caso de emergência. É por isso que ela não estava com medo de lutar contra especialistas de Rank S com seu poder máximo de Rank A1. Relâmpagos e chamas giraram em torno da mão direita de Brian. De alguma forma, aumentei meu domínio sobre o elemento vento. Além disso, um monte de artes de combate e feitiços relacionados ao elemento vento estão surgindo na minha cabeça. Ele então cerrou o punho quando o vento girou em torno de seu punho junto com raios e chamas. Esses três elementos não se contradizem, em vez disso, eles se apoiam, de modo que o poder só aumentou várias vezes. Recuperação instantânea. Sua reserva de mana foi preenchida com mana instantaneamente. Esta habilidade era única para as pessoas com linhagem de humano mágico. Era uma habilidade que podia repor instantaneamente sua mana e eles só podiam usá-la uma vez a cada 5 dias. Ele ficou um pouco surpreso com isso, mas decidiu primeiro concentrar sua atenção na barreira. Ele tentará explorar seus novos poderes mais tarde, depois de resgatar aquelas mulheres. Isto é o suficiente. Brian cerrou os dentes quando seus olhos brilharam com uma luz estranha e então ele jogou o punho para frente. Assim que ele empurrou seu punho para frente, os três elementos dispararam em todas as direções possuindo grande poder. Isso enviou ondas no ar que sacudiram tudo na área circundante. As árvores foram arrancadas e o solo se moveu como uma onda de água. Então, relâmpagos, chamas e vento se espalharam como uma teia de aranha, liberando violentas faíscas de energia. Os membros da legião e as elites da família Bentley ficaram chocados ao ver isso. Brian era apenas um Rank A, mas essa quantidade de poder estava em um nível diferente. Merda! Esse cara possui muito poder. São 3 elementos? Mesmo que ele seja um Rank A, possuindo 3 elementos, o torna mais perigoso do que um Rank S comum. Mas então eles perceberam que estavam perto demais de Brian. A energia que Brian estava liberando atingiu seu pico, pois podia ser vista a olho nu se transformando em 3 cores diferentes que iluminavam a área. Eles estavam em uma posição perigosa, então eles lançaram feitiços defensivos apressadamente e ativaram artes de combate defensivas para se proteger da energia violenta. No momento em que os 3 elementos pousaram nos pontos fracos da barreira, ele se contraiu antes de liberar mais uma vez uma poderosa onda de energia. Era uma energia comprimida e uma vez que explodiu, o dano que poderia causar era inimaginável. As diferentes cores de energia bombardearam a barreira. Bum! 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 O poder deste ataque chamou a atenção dos especialistas no Reino das Algemas que estavam lutando contra Yanagi China.
Até Yanagi fez uma pausa e se virou para olhar a explosão com uma expressão surpresa. Depois de alguns momentos, as lâminas ao redor dela moveram-se à sua frente e um escudo transparente se formou para protegê-la. O poder do ataque de Brian poderia até alcançá-los, pessoas no reino das algemas. Aquele pirralho até mesmo dominou o raio elemental triplo que eu tenho há muito tempo tentando dominar, e Yanagi murmurou enquanto derramava sua mana no escudo ao seu redor para fortalecê-lo. O poder da explosão estava causando uma rachadura em seu escudo. Ela não tinha dúvidas de que isso poderia quebrar seu escudo protetor. Afinal, o raio elemental triplo era uma habilidade única e poderosa para pessoas com 3 afinidades elementais ou mais. Era mais forte do que a habilidade condução elemental dupla de pessoas que têm 2 afinidades elementares. Havia uma razão pela qual as pessoas com mais afinidades elementares levavam vantagem em qualquer tipo de situação. A afinidade elementar não só deu às pessoas o poder que impulsionou os elementos, mas também lhes deu resistência e a capacidade de manipular os elementos. Ele é melhor do que eu imaginava. Isso é ótimo! Yanagi também tinha 3 afinidades elementais, mas ela não dominou o raio elemental triplo, mas Brian o dominou antes dela. Então ela ficou realmente surpresa quando viu usar essa habilidade. Brian certa vez usou essa habilidade na batalha na cidade de Ladros, que virou todo o distrito da Luz Vermelha de cabeça para baixo. O poder de seu ataque naquela época conseguiu arrasar o distrito ao redor. Mas foi quando Brian estava mais fraco. Agora, ele estava várias vezes mais forte e atingiu totalmente a liquefação de sua mana. Ele estava no topo do rank A, então o poder de seu raio elemental triplo também ficou mais forte. Não só isso, a linhagem de humano mágico poderia aumentar esse tipo de habilidade. Então, quebre! Brian rugiu enquanto concentrava seu poder de fogo nos pontos fracos da barreira. O raio elemental triplo já era uma habilidade poderosa. Então, que tal se ele dominasse seu 4º elemento, que era madeira? Naquela época, ele era apenas um rank B normal, mas esse ataque poderia matar instantaneamente um especialista de rank A. Agora que ele era um rank A, o poder desse ataque poderia matar especialistas de rank S e até ferir gravemente os especialistas de rank SS. Boom! Uma luz ofuscante subiu enquanto a barreira formava uma rachadura em sua superfície. Além disso, Lord Elgard, o chefe da família Bentry, abriu os olhos e ficou incrédulo. Ele não achava que alguém saberia quebrar essa barreira além dele. Não ou! Ele gritou quando a barreira atingiu seus limites e o poder dos 3 elementos correu para dentro dela destruindo completamente a barreira que protegia o altar. Não, as meninas! Brian estreitou os olhos enquanto controlava seu poder. Ele não queria que as pessoas dentro da barreira morressem com seu ataque. Ele sabia que o raio elemental triplo poderia facilmente matar aquelas pessoas e ele não queria que isso acontecesse. Ele veio aqui porque queria resgatá-las, não matá-las. Ele contraiu os músculos e fez um movimento de agarrar. O raio pousou no altar perto das meninas, mas não explodiu. Em vez disso, continuou a avançar até que estivesse a 100 metros de distância antes de explodir. Assim que explodiu, Brian correu para as meninas para protegê-las da onda de choque da explosão. Mesmo essa onda de choque foi suficiente para matá-las. Sua habilidade de manipulação de mana não era tão grande quanto a de Barga. Logo, a área ao redor estava cheia de fumaça e poeira. Todas as árvores em um raio de 5 quilômetros ao redor deles foram arrancadas. O que restou foi um puro deserto. A paisagem verde anterior havia sumido. Uf! 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 O peito de Brian estava subindo e descendo e uma linha de sangue caiu do canto de sua boca. Finalmente, ele conseguiu interromper o ritual e destruir o altar. Tudo o que restou foi lidar com o chefe da família Bentry. Ele olhou para seu corpo e sentiu a mana girando dentro de sua reserva de mana. Ele ainda tinha um pouco, mas não seria o suficiente para lutar contra alguém como o chefe da família Bentry. O chefe da família Bentley era um homem poderoso no reino das algemas. Para ser mais preciso, ele foi um homem que alcançou o rank SSS, um especialista que quebrou 5 algemas. Apenas mais uma algema e ele alcançaria o rank herói.
Os especialistas no reino das algemas que Yanagi estava lutando não eram nada comparados a este homem, já que eles só conseguiram quebrar uma, 2 ou 3 algemas. Merda!